sobre a liderança solitária. Vamos falar um pouco sobre esse tema liderança, que é um tema tão importante e cada vez mais eu vejo pessoas encarando esse novo desafio de liderar equipes, de liderar processos e enfrentando um monte de desafios que eu já passei várias vezes também no início da carreira e eu sinto que é possível sim encurtar esse espaço entre, meu Deus, agora eu sou líder, eu não tenho ideia do que eu preciso fazer até o momento em que eu sou líder, eu sei que eu tenho minhas limitações, eu sei que eu preciso aprender diversas coisas, mas faz parte da minha jornada e do amadurecimento também. E quando a gente fala sobre a liderança solitária, muita gente entra em contato comigo falando assim, Noara, eu assumi uma equipe agora. E é muito legal esse momento, porque eu já passei por isso também. E eu sei o quanto isso é doído, é solitário, é muitas vezes confuso, né? Tem alguns casos em que as pessoas, elas não tomam a decisão. Por exemplo, a partir de agora serei líder. E aí faz uma faculdade de liderança, faz uma pós-graduação em liderança e aí sim vai atuar. A gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Muitas vezes você acaba ou abrindo uma empresa ou assumindo uma equipe e sem uma base sólida, consistente, de conhecimento, organizado, embasado. Então a gente acaba se sentindo solitário mesmo. Essa solidão, eu sinto que ela pode acontecer por alguns pontos, tá? Uma delas é quando você ou empreende e precisa cuidar de uma equipe, ou quando você é colocado em uma equipe dentro da empresa para assumir esse papel como líder, mas você não tem uma referência, você não tem um processo de onboarding correto, você não tem um treinamento focado no desenvolvimento das habilidades de liderança, nas ferramentas. E aí vai fazendo com que cada vez mais você vá ficando numa bolha no sentido de não sei muito bem o que eu tenho que fazer. Será que se eu perguntar muito vão achar que eu não estou preparado para assumir esse cargo? Será que se eu perguntar muito as pessoas não vão valorizar a minha liderança ou não vão entender que eu posso ser um bom líder? São vários os questionamentos que surgem a partir disso, principalmente quando você é inserido nesse papel de líder, né? Mas o que eu digo é o seguinte, tem um ponto que ele é muito importante e é o conhecimento. O conhecimento / estudo / desenvolvimento. É o conhecimento que vai sendo adquirido no decorrer da sua vida, da sua jornada profissional. E esse conhecimento, ele tem 1001 possibilidades, ele tem 1001 temas diferentes para que você consiga de fato ser um bom líder. E eu acredito que não vai chegar um momento em que você vai falar assim, nossa, agora eu já sei tudo sobre liderança, eu sou o melhor líder do mundo, agora eu já... Cada vez surge algo novo, um novo conhecimento, uma nova estratégia, as pessoas mudam, as gerações mudam com o passar do tempo. E o papel do líder é conseguir estar sempre aprendendo, estar sempre se desenvolvendo, ter conceitos, ter ferramentas para conseguir utilizar com a equipe. Eu passei por um treinamento focado em liderança, em uma metodologia muito específica. Se eu não me engano, durou 2 anos e meio o curso em si, a imersão em liderança. E assim, foram os anos mais incríveis que eu tive, porque são vários conceitos que você não faz ideia. Trazendo essa conexão com o conhecimento, você precisa aprender tanto o seu comportamento, as suas falhas, o que você tem de habilidade, quais são as habilidades que você precisa desenvolver, como você se comporta, como as outras pessoas se comportam, entender o que é motivação de fato, entender qual ferramenta utilizar com a equipe, entender que liderar não é simplesmente liderar as pessoas, a equipe, você precisa liderar outros pontos dentro de uma empresa também, seja em relação à própria equipe, ajustar comportamento, saber contratar direito, conseguir desenhar um perfil de pessoa, de profissional que você precisa para aquele cargo que você vai liderar, entender o seu papel como líder também, que às vezes não é muito claro. Eu vejo líderes que se afastam do processo, se afastam do dia a dia ali da operação e ficam só assistindo de camarote. Eu vejo líderes que se envolvem tanto na operação que não tem tempo de liderar, estão sempre
sempre apagando incêndio, fazendo o trabalho que outras pessoas deveriam fazer, porque ele não conseguiu conduzir a equipe para que tenha autonomia, significado, que saibam resolver as coisas sozinha. E eu acredito que exista um meio termo. Que o líder é aquele que está no bastidor, pensando de forma estratégica e olhando o todo, sabe? Ele conseguindo olhar o todo e olhar por várias óticas diferentes, por vários conceitos diferentes, por várias necessidades diferentes, mas também precisa estar na operação. E quando eu falei equilíbrio, esse é o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, às vezes, a gente precisa estar mais na operação para trazer mais resultado e às vezes precisa estar mais distante para conseguir ser mais estratégico. Então, esse desequilíbrio também faz parte, desde que você tenha consciência de qual é o seu papel de uma forma muito desenhada, muito específica e que você tenha tranquilidade para conseguir desenvolver esse seu trabalho, para conseguir desenvolver esses pontos. Essa tranquilidade, vamos chamá-la de pseudo-tranquilidade, porque tranquilidade plena não existe. Tem momentos em que você está mais ou menos seguro. Mas um dos pontos que traz mais segurança é quando você tem processos de liderança definidos, quando você tem ferramentas de atuação, quando você consegue olhar o todo, mas também agir ali na ponta, na operação e conseguir resultado através desse seu empenho. Mas para isso, você, líder, precisa aprender ferramentas. Você precisa conseguir identificar, por exemplo, quando tem alguma coisa errada na sua equipe, falando de líderes de equipes, né? Você precisa conseguir identificar quando tem alguma coisa estranha acontecendo na equipe. Você precisa entender quando a equipe ela talvez esteja desalinhada, ou muito sensível, ou muito agressiva, ou qual é a energia que está rolando ali, vamos falar de uma forma subjetiva, para conseguir atuar de forma objetiva. Isso ajuda muito na gestão de conflitos, por exemplo. Um outro ponto, o líder precisa entender de uma forma muito específica o que tem acontecido na equipe, qual é a rotina do time. O que é preciso ser feito para alcançar resultado? E se não tem essa resposta, ele precisa ter ferramentas para que a equipe inteira tenha respostas, tenha novos processos, tenha novas ideias de como melhorar resultado, como melhorar o dia a dia. E quando eu falo em resultado, gente, não pensem que é o resultado exclusivamente financeiro não, tá? Tem vários outros resultados, como o clima entre equipe, como a entrega para o cliente, como o relacionamento com o cliente e sim, também o resultado financeiro, atingimento de metas, tudo isso. E o líder precisa ter isso no radar de uma forma muito consistente, ele precisa saber o que ele está fazendo, ele precisa ter as ferramentas necessárias para conseguir utilizar a ferramenta necessária para resolver aquele ponto específico. E eu acredito também que o líder, ele precisa cuidar sempre dos 3 pilares, gente. O líder precisa cuidar dos 3 pilares. Um pilar é a equipe. É entender, sim, se a equipe ela está engajada, se a equipe trabalha com propósito, se tem autonomia, se tem significado, se ela sabe o que precisa ser feito, se aquilo conecta com o que ela busca, se ela está feliz. E o líder precisa se envolver verdadeiramente com o time. O outro ponto é entender o negócio. Um líder, ele precisa entender o business, ele precisa entender que uma empresa é sim lucrativa, se não é, ela precisa ser. Uma empresa, ela precisa gerar riqueza, uma empresa, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ser sustentável, ela precisa trazer dinheiro para todo mundo e evoluir e sempre crescer. E o líder precisa entender o lado da empresa no sentido de o que é necessário, por que essas metas são traçadas, como fazer com que as outras pessoas também se engajem com o negócio em si e não simplesmente com o trabalho ali do dia a dia. E o último ponto é em relação ao cliente, porque no final, gente, o cliente ele é parte assim fundamental dentro de uma empresa, assim como o negócio em si, assim como o time que entrega ou que busca novos clientes. E ter o olhar centrado no cliente, acompanhar a jornada dele, entender de fato o que o cliente gosta, o que ele faz, as dores, o problema que você resolve, é não olhar o cliente de fora, mas trazer esse cliente para o centro da operação, entender as dores, as necessidades, as estruturas dele e conseguir entregar algo muito maior. Por que não
Trazer clientes, esse é um conceito muito bacana que eu também aprendi na Metanoia e tenho visto a cada empresa que eu conheço, a cada evento, a cada novas pessoas, a cada novos conceitos, a cada nova, como eu vou dizer, cada nova realidade, cada nova transição. Esse é um conceito cada vez mais importante, que é trazer o cliente para dentro da empresa, é perguntar para ele. É fazer com que ele participe até mesmo da elaboração de novos produtos, de processos, de entregas. Por que não? O sucesso do cliente é fundamental. E quando a gente tem uma liderança apoiada nesses 3 pilares, a gente consegue entender que muitas vezes um pilar pode estar ali precisando de mais atenção. Mas se você tem a noção e se você tem na cabeça de forma muito clara esses 3 pilares e a importância de cada um deles, também ajuda muito na sua liderança e faz com que você cresça e que você evolua como líder. E não esqueça, gente, liderança ela é constante, ela cuida desses 3 pilares, como também precisa aprender o tempo todo. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Se você está vendo essa conversa aqui pelo YouTube, não esqueça, tá? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando sair novos vídeos, tá? E comenta aqui o que você achou também dessa nossa conversa. Um super beijo e até o próximo!